Escuta, deixa eu contar uma história. Tenho 72 anos. Sou do sertãozinho, lá de São Paulo, interior, zona da cana-de-açúcar. Meu pai era mecânico de carro. Minha mãe era dona de casa. Tinha 5 filhos. Não tínhamos nada além de trabalho e honra. 2 pesos de ouro em lugar onde a maioria das pessoas não tinha nem isso. E eu acreditava que a honra era a coisa mais valiosa do universo. Perdi tudo em 6 meses, 420 milhões de reais, uma vida inteira. Quero que você entenda o tamanho disso antes de eu começar a contar. Vim de nada. Sertãozinho é interior. Meu pai consertava máquinas de carro. Não era rico, mas era um homem que entendia de máquina, de mecânica, de como as coisas funcionam. Estudei em escola pública. Consegui bolsa para Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Agronomia. Aprendi tudo ali. Solos, clima, variedades de cana, moagem, eficiência de usina. Entrei no mercado de cana nos anos 80. Comecei pequeno. Arrendei terra de um fazendeiro velho que vivia nos arredores de Ribeirão Preto. 20 hectares. Uma colheita. Vendi para uma usina, a usina Santa Gertrudes. Lucro, pequeno, mas lucro. Levei aquele lucro e peguei mais terra. 30 hectares, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000. Pela década de 90, eu tinha minha própria usina. Processamento, moagem, fermentação, destilaria. 180 funcionários permanentes. 350 na colheita. 2.200 hectares de cana em 3 fazendas. A Santa Rita, a Esperança, a Bom Jesus. Nomes que eu escolhi. Nomes que significavam algo para mim. Significavam que eu acreditava que havia esperança. Quero que você entenda. Não é só plantar cana. É entender solo, pH, nutrientes, textura, capacidade de água. É ler chuva, saber quando vem, quanto dura, se é chuva de crescimento ou chuva de problema. É conhecer cada estação, o timing da plantação, o timing da colheita. É calcular quando você colhe, como você molda, quando você vende para garantir o melhor preço. Porque cana é commodity, e commodity flutua. Eu entendia flutuação, eu entendia risco, eu entendia padrões, ou achava que entendia. Meu nome é Rodrigo, minha esposa chama Conceição, casamos em 1975. Ela é uma mulher extraordinária, forte, carioca, filha de operário. Criamos 3 filhos, Rodrigo Júnior, a quem chamamos RJ, que é advogado em São Paulo e descobriu tudo. Patrícia, que mora em Campinas, e Felipe, o mais jovem. Por 35 anos, construí com minhas mãos e minhas decisões. Não era só cana, era fazendas,
infraestrutura, armazéns, equipamento, caminhões, tratores, máquinas de moagem. A usina em Ribeirão Preto processava 4 milhões de toneladas por colheita. 4 milhões. Você entende o que isso significa? Significa que quando você fala de açúcar ou etanol, aquele etanol que alimenta carros no Brasil inteiro, uma fração dele saiu das minhas mãos. 2019 chegou. Um fundo de energias renováveis, empresa austríaca, muita grana, muito profissional, entrou em contato. Queriam comprar 65% da minha operação. Oferta, 120 milhões de euros. Passei para reais, era mais de 600 milhões de reais. Era libertação, era segurança, era você construiu, você pode descansar agora. Assinei em junho, o dinheiro entrou em setembro, 620 milhões de reais na minha conta, eu e Conceição. Meu Deus, como você segura um número assim? Não é papel. Papel queima, mas número em tela de computador, número é etéreo, é fantasia que é real, porque o banco diz que é real. Sabia o que eu fiz? Comprei uma mansão no bairro Jardim Botânico, em Ribeirão Preto. A coisa mais cara que jamais. Tinha piscina, tinha quadra de tênis, tinha vista para a cidade, vista para as terras que tinham sido minhas. Levei Conceição lá. Ela chorou. Ela disse, você merecia isso. Merecia? Eu não sabia ainda que não merecia nada, que estava prestes a perder tudo. Você sabe o que é jogo do bicho? É uma loteria informal. Você aposta em números, há uma cartela com 25 animais, cada um representando 4 números. Você escolhe o animal, o porco, a águia, a borboleta, o leão, e você aposta alguns reais. A sorte é cultura, é tradição, é como futebol, você entende? Todo mundo faz. Mas primeiro foi futebol. Sempre é futebol. Campeonato Brasileiro. Começa em maio, termina em novembro. 20 times, muita partida, muito ao vivo, muito dinheiro em jogo. Comecei a apostar, pequeno. Flamengo versus Corinthians. 200 reais que Flamengo ganha. 200 vezes 1,8 coeficiente, 360 de lucro. Fácil, fácil demais. Aposto de novo. 600 reais em um combinado. Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Todos ganham no mesmo dia. O coeficiente é 3,5. Ganho R$ 2.100. Eu penso, isso é método, isso é análise, isso é conhecimento de futebol sendo traduzido em ganho. Não era, nunca foi. Depois, Copa Libertadores, brasileiros contra argentinos, brasileiros contra paraguaios. A paixão é forte, as apostas crescem.
Comecei a colocar R$ 1.000 por jogo, 2.000, 5.000, 10.000. Às vezes ganhava, às vezes, a maioria das vezes, perdia. E quando perdia, eu dobrava a próxima, porque lógica dizia que probabilidade tinha que se equilibrar. RJ percebeu primeiro. RJ é advogado. Ele olha para números. Ele vem um fim de semana para casa, senta comigo à noite e diz: pai, você está transferindo dinheiro para a Bet365 toda semana. Como é que isso está acontecendo? Lembrei, são investimentos, são aplicações em fundos de apostas. É especulativo, mas é conhecimento de mercado. RJ olhou para mim. Ele é filho, então tem respeito. Mas eu vi nos olhos dele que ele sabia que eu estava mentindo. Ele disse: pai, você perdeu R$ 300 mil em 3 semanas. Isso não é especulação, isso é vício. A palavra caiu como pedra. Vício. Palavra terrível. Mas ele estava certo. O site de apostas era XP Investimentos, Betfair, BetKing, Bet365, tinha dezena, tinha aplicativo. Você abre o aplicativo e vê tudo. Todos os jogos do Brasil, de Europa, de qualquer lugar do mundo. Você vê os coeficientes atualizados a cada segundo. Você vê quanto você poderia ganhar. É designed para você clicar, designed para viciar, designed para destruir. Comecei a assistir partidas que eu não assistiria normalmente. Liga escocesa, liga dinamarquesa, futebol tailandês, porque havia coeficientes altos, porque havia a possibilidade de multiplicação rápida. R$ 20 viram 20 vezes 3, 20 vezes 5, 20 vezes 10. Conceição perguntava: você está bem? Eu dizia: sim, amor, está tudo bem. Negócios, mercado, volatilidade normal. As mesmas palavras, as mesmas mentiras. Patrícia perguntava: pai, cadê você? Eu dizia: aqui em casa, filha, cuidando de tudo. Mas não estava. Eu estava em uma zona. Estava em um lugar onde o dinheiro não era real. Era só número na tela. R$ 4.000 que você apostei eram números. 20 mil em combinado de jogos da Série A, números. 50 mil em expressos de Champions League, números, números, números. O site dava crédito. Quando você perdia muito, o site ia lhe dar um bônus. Aqui, R$ 1.000 para você voltar, caro cliente. E você volta, e você aposta, e você perde aquele 1.000, e perde mais 1.000, e perde mais 5, e perde 20. Julho, perdi R$ 120 milhões. Você entende isso? 120 milhões. Quase 30% de tudo já. Agosto. 200 milhões desapareceram. A mansão
a coisa mais linda, estava sendo vendida por 70 milhões de reais. 70. Tinha custado 130. Eu não pude nem dizer para Conceição. Ela descobriu quando o corretor pediu para tirar uns móveis. Conceição entrou no quarto e sentou na cama e chorou. Não foi raiva, foi um choro que era adeus, um adeus permanente, um adeus que disse: você não é mais homem, você é coisa que estragou. RJ entrou na minha conta, viu cada transferência, viu o padrão, transferências todos os dias, valores cada vez maiores, nomes de sites que ele reconheceu como casas de apostas. Viu tudo. Chamou Felipe, chamou Patrícia, chamou Conceição e eles todos viram o que eu fiz. Ninguém falou muito, só silêncio. RJ sentou comigo, mostrou os números. Disse uma coisa que eu não vou esquecer. Pai, você foi um homem que entendia solos, que sabia ler chuva, que podia prever colheita. Como é que você não consegue prever isso? Porque isso não é previsível, isso não é ciência, isso é a parte do cérebro que se quebra, é a parte que não segue lógica, é a parte que diz, só mais um jogo, só mais uma noite, e você recupera tudo. Você não recupera nada. Você só perde mais. Descobri o jogo do bicho também. Você entende. É um passo de humilhação, do que era aposta de inteligente para aposta de desesperado. Jogo do bicho é pura sorte. Você escolhe número de 1 a 25, cada animal. Você aposta R$5, 10, 20. Chance de ganhar é 1 em 25. Você não pode calcular isso. Mas eu tentei. Apostava no mesmo número, o porco, número 1, toda semana, pensando que eventualmente tinha que sair. Perdeu R$1.000 em jogo do bicho. Quando tudo estava quase acabado, RJ perguntou: pai, você sabe quanto você perdeu? Eu sabia. Eu sabia cada número. Eu disse: 420 milhões. Ele respirou fundo. Disse: em 6 meses. Você perdeu 420 milhões em 6 meses. Sim, eu sou o homem que perdeu 420 milhões em 6 meses. Agora eu vivo em apartamento na zona norte de Ribeirão Preto, um lugar bem menor, bem pobre comparado para onde eu estava. Conceição mora aqui ainda, mas está descobrindo as coisas para morar sozinha. Tenho pensão de INSS. É R$1.300 por mês. 1.300. Para um homem que tinha 420 milhões. RJ não fala muito comigo. Felipe não fala. Patrícia tentou entender, tentou dizer que vicia é doença, que eu preciso de ajuda, que ela me ama, mas ela também não conseguia
Consegui ficar perto de mim muito tempo. Como pode ficar perto de pai que destruiu uma vida inteira de trabalho em 6 meses? Como pode ser filha de alguém que fez isso? Tinha um copo de cana, você conhece? Era de vidro grosso, amarelado um pouco de tantos anos de uso. Funcionários usavam para beber café durante pausa de trabalho. Café preto, amargo, forte. Café de gente que trabalha de verdade. Peguei um no último dia antes da transferência da usina. Está aqui comigo. É um dos poucos pesos que eu trouxe para este apartamento. É testemunha de um tempo que não volta. Às vezes bebo café nele. Fico pensando nos homens que bebiam café nele. Funcionários, pessoas que confiavam em mim para pagar salário no final do mês. Confiavam em um homem que perdeu tudo para sites de aposta. Confiavam em mentiroso. Se você está aqui escutando, se você chegou até aqui, por favor, entenda. Não é fraqueza, não é preguiça. É uma coisa que entra em você. É como praga. Uma vez que entra, você não consegue controlar. E quando você acha que pode controlar, quando você acha que entende, é aí que você mais perde. Eu entendia solos, eu entendia cana, eu entendia máquinas. Eu não entendia que o mesmo cérebro que foi bom para entender tudo isso, que o mesmo cérebro podia ser destruído. Podia ser feito refém por um site, por número, por chance de ganhar que nunca vem, que nunca vem. Escuta de verdade. Se você tem alguém que ama, fale com ele. Se você tem recurso, guarde. Se você tem app de apostas no seu telefone, delete. Delete agora. Não é fraqueza depois, é fraqueza agora, no começo. A fraqueza dele que você evita é a ruína que você impede. Eu sou o homem que construiu. Construiu com suor, com decisão, com conhecimento. Eu sou o homem que perdeu tudo. E a parte mais dura de estar vivo ainda é saber que ele poderia ter sido evitado, que cada transferência poderia ter sido bloqueada, que cada aposta poderia ter não acontecido, que havia uma hora, um momento, um segundo, onde tudo poderia ter sido parado. Mas aconteceu. E agora eu estou aqui. E agora eu beber café em copo roubado de usina que não é mais minha. E agora o silêncio dos meus filhos é o único som que importa. E nenhum número, nenhuma combinação, nenhuma chance do universo vai trazer tudo de volta. Vai trazer de volta a esperança que uma filha tinha no pai. Vai trazer de volta a confiança que uma esposa tinha. Só isso. Só deixa você saber que é possível,
que pode passar com qualquer pessoa, que a inteligência não protege, que a idade não protege, que o sucesso não protege, que nada protege quando o vício entra. Nada, nada absoluto. Esse é meu aviso. Esse é tudo o que eu tenho para dar agora. Escuta, escuta, por favor. Porque isso não é previsível. Porque isso não é ciência. Isso é uma coisa que entra dentro, que toma conta, que transforma um homem em não homem, transforma em máquina que repete o mesmo erro, a mesma aposta, a mesma esperança de que desta vez vai ser diferente. Mas não é, nunca é. Eu sou o aviso, eu sou o exemplo. Eu sou o homem que perdeu tudo e agora não tenho mais nada além de verdade. E a verdade é que vício não pergunta se você é inteligente. Vício não pergunta se você trabalhou duro. Vício não pergunta se você merecia. Vício apenas entra, apenas fica, apenas destrói. Meu pai era mecânico, entendia máquinas, entendia que tudo tem razão de ser, tudo funciona de forma precisa. Ele morreria de desgosto sabendo que seu filho, sabendo que eu permitir ser destruído assim. Permitir que máquina online, que números no tela, que fantasia de ganho destruísse tudo. Você quer saber o pior? O pior é acordar todo dia sabendo com clareza absoluta que você fez isso, que você mesmo, você próprio, destruiu sua vida, que ninguém além de você é culpado, que o único inimigo era você, era eu. É insustentável. Alguns dias penso em parar de respirar. Alguns dias é quase tentador. Seria mais fácil, seria fim, mas não faço, porque covardia é tudo que restou. Então continuo respirando, continuo acordando, continuo vivendo esta morte viva.